Estamos de mudança. Uma mini mudança, na verdade. Só por um mês. Vamos ficar um tempo no Rio para descobrir como é morar em um veleiro dentro de uma grande cidade. E vai ser também uma despedida de um grande amigo, o Brutus. Foi aqui no meio dessa travessia para o Rio, com o mar em ressaca, que eu tive a certeza de que havíamos vendido. Então dei nele um grande abraço, pois sabia que ia ser a última travessia que faria no Brutus. É engraçado e até meio bobo, mas acabamos criando um sentimento como se fosse um cavalo ou algum animal de estimação. E isso não é de hoje. Em inglês, por exemplo, os barcos são um dos poucos objetos inanimados que pedem pronomes femininos e não neutros. Ainda vamos entregar ele daqui a uns meses. Então, temos um tempo para nos despedir. Amamos Paraty. E nas últimas semanas fizemos coisas muito legais. Ajudamos a fazer um pedido inesquecível do Vinícius para a Cecília. E fomos a um casamento sem precisar usar sapatos, do João e da Adriana. No casamento, foi também uma chance de conversar mais com o Hélio, que já se preparava para sair. Ele estava introspectivo. Parecia estar já entrando em um modo solitário, se preparando para a primeira perna da sua travessia da passagem noroeste, ou seja, do Atlântico ao Pacífico pelo Polo Norte. Ele saiu 3 dias antes de nós, com a intenção de fazer uma primeira perna direto até Newport, nos Estados Unidos, talvez com uma parada nas Bahamas. Foi muito bom ter ele aqui este ano conosco. Agora ficaremos pelo menos 4 anos sem vê-lo. Você é muito bem-vindo e a gente vai atrás de você! Ok, uma certa distância. Obrigado por ensinar a matar barata. Boa viagem, meu amigo. Antes de sair, arrumei algumas goteiras e um vazamento de ar na linha de diesel do Brutus. Estamos aqui, um pequeno problema no motor. Maravilhoso. Um pequeno problema no motor, a gente está resolvendo de uma forma alternativa, né? Vamos pensar lá do bom da coisa. Um churrasco muito bom, uma cerveja trincando de gelada e um papo excelente. Nossos heróis! Que bom, a gente estava negociando que braço que ia comer primeiro. O treino foi bom. Amor, fica no leme lá. Que, embora não fosse nada grave, me fez suar muito. Aproveitei também para tirar um pequeno vazamento de óleo da tampa do cabeçote. Isso me fez aprender muito mais sobre mecânica, com a ajuda de muitos amigos. Eu adoro escutar esse barulho. Isso é bom demais. Aí. Vamos fazer um show, cara. Show esse motor. Isso aqui não para, diesel não para. Isso aí pode pretear tudo. Todo mundo sai de trás de ti. Anda de qualquer jeito, isso é uma beleza. Isso aí, esse motor é melhor que beijo de prima, rapaz. Bom, uma barbaridade. Ter alguma autonomia nessa área é um grande objetivo a curto prazo. Não que eu não tenha um mecânico excelente, gosto muito do Lau, mas pretendemos ir no futuro a lugares que nem sempre tem um mecânico disponível. Depois de tudo revisado e brilhando, começamos a nossa travessia. Para ir ao Rio, o ideal é esperar uma frente fria. Assim você não pega os ventos contrários que o tempo bom traz, geralmente de leste. A outra vez que fui ao Rio, foi com vento contra e foi bem cansativo. Dessa vez com a Aline, eu não queria arriscar. Nesse trajeto, eu acho melhor sair depois do primeiro dia da frente, que é quando aparecem os ventos mais fortes e muita chuva. Então o nosso plano é esperar a hora certa na Ilha Grande, que além de já ser mais próximo do rio, é um baita lugar para esperar qualquer coisa. Foi uma chance também para visitar o Adriano e a Isa, da churrascaria flutuante da Lagoa Verde, aquela que gravamos no #Sal14.
Lá conheci uma invenção que o Adriano está criando. Já tem nome ou não? As magrelas do oceano? Magrelas do oceano? Isso aí é empreendedorismo ou não? Aline! O que seria isso? Empreendedorismo? Empreendedor no talo, isso daí. E o que tu pretende fazer com isso aí? Aluguel, franquias. Botar nos lugarzinhos para alugar, né, Adriano? Legal. Então vamos pro empreendedorismo. E quem de repente aparece por lá? Hélio Crapum, com Paulo e a Rosa. Aí você vai dizer, mas como assim? Pois é, ele teve que parar por causa de um problema com as luzes de navegação logo depois de sair. Ver essas duas figuras juntas foi demais. É muita italianice em um lugar só. Bravo, pichirinha, tem que se ver, né? Então, faz tudo bem. Ele acabou ajudando o Adriano com o desenho de um leme melhor para a bicicleta. Eu achei ela super estável, divertida e uma baita ideia. Após nos despedirmos, fomos até a Marina Portugalo para encher o nosso tanque de diesel. Nesse momento, a frente fria chegou e tornou tudo mais desconfortável. Para piorar, eu esqueci as minhas calças impermeáveis. Não pretendia usar muitos litros de combustível, mas eu acho mais seguro sair com o tanque cheio. Dúvida se a gente vai pro pouso ou se dorme aqui e espera a chuva passar. Acho melhor, né? O plano original era ir até o Pouso, na Ilha Grande, a última praia abrigada antes do Rio de Janeiro. Mas estava chovendo tanto que preferi parar aqui antes. Isso aumentaria umas 2 horas a última perna até o rio. Mas era bem melhor que enfrentar toda aquela chuva. Então jantamos, assistimos um filme e dormimos um pouquinho. Um pouquinho mesmo, porque acordei às 2 da manhã. Meu plano ainda era chegar de dia no Rio, e para isso precisava sair bem cedo. O nascer do sol é sempre uma das coisas mais legais nessas travessias. O vento, como prevíamos, estava a favor, oscilando entre 10 e 20 nós. O Brutus andou super bem. Ora com genoa, ora com a buja, que são 2 opções de vela na frente do mastro, com tamanhos diferentes. O único porém é que o mar estava bastante agitado, com ondas de 2,5 metros e aviso de ressaca. A altura nem era tanto o problema, mas havia ainda ondas do vento anterior junto com essas novas formadas pela frente fria. Então era um mar bastante desencontrado. Enquanto eu via as ondas batendo nas pedras e subindo, pensava que era um pouco demais para a Aline, que ainda está se acostumando com as travessias do mar aberto. E realmente foi difícil para ela. Ficou boa parte da travessia deitada, o que fazia ela evitar um enjoo. Mas chegar ao Rio de Janeiro pelo mar é uma coisa que não é banal. Amor, agora você merece fazer o que você quiser. Ancoramos na Urca, aos pés do Corcovado. Só precisava no dia seguinte consertar meu celular que caiu no chão durante a travessia e arrumar a torneira do tanque de combustível do motor do bote
que estava pingando gasolina. Ele caiu. E assim tinha água no porão, ele caiu naquela água do porão e a tela tá nesse estado aqui feio. E eu tava com medo que tivesse perdido o telefone, ainda tenho esse medo, mas ele tocou, sinal que ele tá funcionando. Só que aí eu joguei álcool isopropílico aqui dentro, né, tipo, não na tela, que é a água benta da eletrônica, álcool isopropílico. Eu ainda tenho esperança de trocar a tela e funcionar. Esses gastos inesperados realmente são um saco. Mas acho que a felicidade não é acabar com todos os problemas. É preciso aprender a conviver com alguns que aparecem também. E aqui aos pés do Corcovado, de frente para o Cristo Redentor, em uma praia com a promessa de que você pode deixar o bote e sair tranquilo para comprar um celular novo, me vem outro poema de Mário Quintana. A verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa. Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando. Foi uma delícia resolver esses problemas. Caminhamos pela cidade, brincamos, aprendemos e sentimos que estávamos vivendo um dos dias mais felizes de nossas vidas. Se você acha que esse vídeo vale um cafezinho, deixa-o para nós no Apoia-se. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino. Assim você sabe quando lançamos um vídeo novo.